Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Mazotti Objeto de Estima. Olá! A editoria Empreendedorismo desta quinta-feira conta com a presença da empresária Vera Hemp Couvero, diretora-geral da Companhia dos Bichos, considerada a maior empresa do segmento pet da região central do estado. O convidado da editoria Direito, Dr. Ézio Teixeira, juiz federal da primeira vara previdenciária de Santa Maria, discorrerá sobre assuntos da sua competência. No Saúde e Bem-Estar, uma entrevista com a psicóloga Luciane Beltrame sobre as mudanças no ciclo de vida familiar. No Bloco Cultura, a presença do artista Beto Pires e a sua trajetória de 40 anos de sucesso no segmento musical. Assuntos que merecem destaque, você acompanha no Giornale. Bloco Empreendedorismo. Um convite: Ângela Pisani, Arquitetos Associados. Olá! Assuntos que merecem destaque, você acompanha no Giornale. Na editoria Empreendedorismo de hoje, eu converso com a empresária Vera Hemp Couvero, ela que está à frente da Companhia dos Bichos, considerada a maior empresa do segmento pet da região central do estado. Vera é formada em Direito pela Universidade de Cruz Alta, com Marketing em Vendas pela ADVB e diretora-geral da Companhia dos Bichos, composta por 5 lojas físicas entre matriz e filiais e uma loja virtual, o e-commerce. Muito bem-vinda, grata pela sua distinta presença aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço, Giovana, é um prazer imenso estar no teu programa, fazer parte desse novo produto que a cidade estava precisando, um programa de qualidade ao qual tu faz parte. Obrigada, você faz parte da construção do programa desde o seu início e eu agradeço a confiança no Giornale como um veículo propagador das suas empresas. Muito obrigada. Vera, a Companhia dos Bichos é uma empresa tradicional que foi fundada em 1995. De lá para cá ocorreram várias mudanças. Eu gostaria que você falasse para o nosso telespectador a partir do momento que você assumiu a direção geral da empresa e sobre a sua gestão. Pois bem, Giovana, eu estou à frente da Companhia dos Bichos fazem 2 anos. A empresa ela é formada por 60 funcionários. E ela não caminha sozinha, né? A empresa ela necessita do apoio de todos que fazem parte. Nós temos uma gerente geral, né? Que toma conta de todas as lojas comigo. Mas a loja ela precisa de reuniões semanais, a gente programa tudo que vai acontecer durante o mês, como é que vai ser as diretrizes que nós vamos tomar, para que cada dia mais a empresa evolua de uma forma que venha cada vez mais trazer satisfação ao cliente. Ótimo! E o seu empreendedorismo é perceptível, porque eu tive a oportunidade de conhecer, né, todas as empresas, todas as lojas e percebi o investimento, percebi a dedicação, a estrutura e você dar conta dessas 5 unidades em endereços distintos. Conta para nós qual é o segredo do sucesso, como você consegue fazer isso? Na verdade, a gente, antes de qualquer coisa, a gente se reúne, a gente decide como vai ser o decorrer do que vai acontecer com a loja. Desde que eu voltei, nós decidimos fazer algumas mudanças, como vocês estão assistindo e vendo, desde a parte da marca, que ela foi renovada, desde a parte estrutural das lojas, a gente está tentando renovar todo a estrutura em si, né? A gente está tentando fazer com que e colocando o máximo que a gente pode de novidades para que o público, cada vez que entre na loja, encontre alguma coisa diferente. Tudo aquilo que ele realmente necessita e precisa. E com certeza muito bem assessorada por sua equipe de trabalho. Com certeza. Que faz toda a diferença.
uma equipe alinhada de acordo com a filosofia da empresa, o resultado só pode ser o sucesso, não é, Vera? Eu acredito, isso é uma coisa minha, que uma empresa ela não se faz sozinha, ela se constrói com seus colaboradores. Isso é o que eu venho focando na empresa, cada vez mais trabalhando para que eles se especializem no que eles fazem e que a empresa se torne realmente cada vez mais referência no mercado pet em Santa Maria. Importante essa valorização, muito importante. Vera, o Hospital Veterinário da Companhia dos Bichos, ele existe há quase uma década e ele é uma referência em Santa Maria. Com certeza ele é fundamental, indispensável para o segmento pet, né, para a saúde do segmento pet. Como ele está estruturado hoje? Como é o funcionamento do hospital? A Companhia dos Bichos tem um hospital, realmente, como tu disse, Giovana, há mais de 10 anos. Eu vejo que muitas vezes ainda encontramos pessoas que não conhecem e que não sabem disso. Nós temos hoje uma estrutura na rua Professor Teixeira, que ela é composta por raio-x, nós temos todo esse tipo de trabalho lá dentro, raio-x, ultrassom, castrações, cirurgias, temos ortopedistas, trabalhamos com algumas pessoas terceirizadas também, que são oftalmo, então tudo que tu precisar para o ramo pet, assim como a gente cuida do nosso filho, que a gente tem, leva ele ao pediatra e procura um especialista, ali tu vai encontrar qualquer coisa que for necessário para o bem-estar do teu pet e hoje também considerado como membro da família, um filho, né? Sim, e são todas as especialidades então que abriga o hospital. Tudo que tu precisar. Hoje a gente também é referência por ser uma das únicas, se não a única, na cidade que realmente conta com uma internação infectocontagiosa. É um grande diferencial. Né? Isso é um diferencial porque a gente sabe que em Santa Maria cada dia mais cresce esse tipo de doença como leishmaniose, como sinomose, parvo, e a gente tem um local específico para isso. Assim como a gente conta com um gatil para internação de gatos, um canil para internação de cães, a gente conta com esse local que é específico, preparado especificamente para essas doenças mais sérias, né, mais graves. Sim, em Santa Maria nós temos um público que é bastante flutuante, então é importante para quem nos assiste conhecer, né, saber a respeito dessa qualidade, desse carinho que o hospital, né, da Companhia dos Bichos oferece aos clientes direcionados aos seus bichinhos de estimação. Com certeza, cada vez mais a gente está tentando se especializar, cada vez mais buscando novidade para o nosso ramo, cada vez mais buscando produtos que venham a trazer um tratamento diferenciado, como acupuntura ou algum tipo de ozonoterapia que é utilizado na clínica também, para o tratamento dos cães que lá ficam. E além de ter veterinários maravilhosos que têm um conhecimento grandíssimo e que cada vez mais estão se especializando para que venham a ser cada vez mais referência. Que bom, Vera, esse é muito trabalho, né? Muito trabalho, fruto de muito trabalho, muito investimento, muita dedicação. Com certeza, a gente faz o possível para investir cada vez mais, para cada vez mais ser melhor no que faz. Ótimo. Outro segmento que tem força dentro do mix de possibilidades oferecidos ao mundo pet é o segmento da farmacologia e ele está presente em todas as unidades. Devido à sua relevância, nós temos que trazer esse assunto aqui no jornal. Como é o funcionamento? A gente hoje, em qualquer uma das unidades que tu procurar, tu vai encontrar uma farmácia realmente completa, com tudo que tu puder, que for necessário para o tratamento do teu pet. A gente faz o possível para ter todos os lançamentos, tudo que acontece no mundo e no Brasil, em termos de lançamento da parte farmacológica, a gente tenta sempre ter nas lojas, para que se tu for lá procurar, tu encontre qualquer coisa em qualquer momento. Além de a gente ter na clínica, né, ali no hospital, se caso à noite tu necessite de um atendimento de medicamento ou até mesmo veterinário, tu possa te deslocar lá, encontrar e comprar esse produto lá. É uma construção da qualidade, é uma construção de credibilidade e que acaba transferindo para os fornecedores que com certeza eles têm respeito e admiração, né, em atender a Companhia dos Bichos. Tu sabe que eu me sinto muito orgulhosa, Giovana, porque nesses 2 anos a gente sempre teve um respaldo dos nossos distribuidores e do ramo onde a gente está.
mas de 2 anos para cá a gente tem se tornado cada vez mais referência em parcerias com os nossos distribuidores e com as empresas, né, desse ramo, e cada vez se destacando mais, realmente sendo uma coisa que tem agregado bastante para a Companhia dos Bichos. E mais uma inovação que me chamou muito a atenção na empresa é que a empresa disponibiliza cursos de estética pet. Isso, sim. A gente, há vários anos, a gente especializa sempre nossos groomers, que são o pessoal o pessoal que faz o banho e tosa, a gente especializa eles a cada 2 meses, tá? A gente se tornou referência porque a gente acaba dando curso para o pessoal de fora da cidade. Tipo, o pessoal da região aqui acaba mandando os seus colaboradores para vir ser treinados aqui. Tanto que se tu parar para fazer uma análise na cidade, a grande maioria dos esteticistas, dos groomers das outras lojas, todos eles saíram de dentro da Companhia dos Bichos. A gente é tão referência que a gente hoje... Olha só, montaram o seu próprio negócio. Isso. O seu próprio centro estético. Exatamente. Muitos dos que fizeram curso conosco, ou que trabalharam com a gente, acabaram ou abrindo o seu próprio negócio ou indo trabalhar nos nossos concorrentes. Então, a grande maioria do pessoal de groomer que tem por aí, que trabalha nessa área, saiu de dentro da Companhia dos Bichos. A gente acabou se tornando, sim, uma referência em curso e em qualidade de serviço. Essa proposição, ela ratifica a sua veia empreendedora, mais uma vez. E considerando que os animais, eles fazem parte das famílias, eles estabelecem vínculos afetivos, e essa convivência são com as crianças e com os adultos também. Então, há essa necessidade de todos os cuidados. Com certeza, Giovana. Eu vejo que as pessoas, a gente partindo do princípio cada vez mais está sendo humanizado, os pets, eles acabam sendo parte da nossa família. A gente parte do princípio que a gente toma banho todos os dias, né? A gente sempre fala isso. O pet, não que ele tenha necessidade de tomar banho todo dia, mas ele precisa fazer a higiene dele diária, como escovação dentária, o banho pelo menos uma vez por semana, uma limpeza das patas. E isso tudo que tu precisa, tu encontra na Companhia dos Bichos. Os produtos para fazer essa higienização, essa parte da limpeza dentária. Eu acho que cada vez mais a gente também tem que se preocupar com o bem-estar animal, mantendo ele de uma forma agradável, dando uma qualidade de vida para ele. Porque assim como tu dá para o teu filho, tu leva ele no melhor pediatra e tu dá banho nele diariamente, a gente também tem que fazer com que ele também, para estar no convívio com a gente, ele também esteja, né, com a asepsia certa, que ele esteja limpinho, que ele esteja cheiroso. Ótima comparação, né? Ótima comparação. Vera, nós teríamos muito mais a falar sobre as suas empresas, mas este bloco está chegando ao fim. Temos a questão da alimentação, que nem chegamos a conversar sobre os vários tipos de rações, mas vamos deixar que o telespectador visite uma de suas lojas, né, ou todas as lojas, e conheça o mix de produtos e serviços que vocês oferecem. A gente coloca todas as lojas à disposição para qualquer dúvida, para qualquer coisa que vocês precisarem. Realmente a gente tem hoje a maior variedade e diversidade de produtos que você pode encontrar na cidade, na região. Somos, como, querendo ou não, hoje somos referência do mercado pet, tanto em Santa Maria como na região. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Com certeza quero ser parceira por muito tempo. Muito e obrigada. acredito que o teu programa vai ser cada dia mais um sucesso, Giovana. Que bom! É um orgulho poder contar aos nossos telespectadores sobre a tua trajetória, né, de empreendedorismo e, sobretudo, mostrar para o grande público a referência que é a Companhia dos Bichos no segmento pet e estar posicionada como a maior empresa da região central do estado, né, que muita gente desconhece. Então, parabéns pelo trabalho e sucesso. Muito obrigada. Obrigada pela presença em nossos estúdios, foi uma honra. A honra foi minha, com certeza. Obrigada. A seguir, Direito no Giornale, com a presença do Dr. Ézio Teixeira, juiz federal da Primeira Vara Previdenciária de Santa Maria. Volto em instantes. Outra área que o escritório Ângela Pisani, Arquitetos Associados, trabalha é na área institucional corporativa. Atualmente temos desenvolvido vários projetos em nossos clubes de Santa Maria. No Clube Dores, a quadra coberta de tênis, a quadra de pádel e estamos finalizando a academia. No Clube ATC,
elaboramos toda a parte administrativa, a secretaria e as lojas desse clube. Também atuamos numa outra área, que é a área institucional, onde o nosso escritório teve o primeiro lugar num concurso que participamos, que é a sede da subseção da OAB de Santa Maria, que é esse projeto arquitetônico que vocês podem observar aqui. Nosso escritório está localizado na rua 19 de novembro, 695. Gostaríamos muito que viesses conhecer o nosso trabalho. Aguardamos vocês. O Hospital de Caridade é um hospital centenário e neste momento difícil do Covid, da pandemia, resolveram criar o Hospital Alcides Brum, única e exclusivamente para atender essas pessoas. A preocupação do hospital foi de tentar manter o atendimento normal aos seus usuários e destinar então uma área exclusiva para os pacientes suspeitos ou confirmados do Covid-19. O hospital nunca deixou de pensar na comunidade. Se houver aumento de demanda, poderá ampliar toda essa capacidade para deixar também toda a cidade e arredores aqui tranquilos, com a certeza de que os pacientes serão atendidos e muito bem atendidos aqui no Caridade. É um sonho de apartamento, é o meu sonho de apartamento. E, gente, vem comigo e olhem essa vista. Eu acredito que a maioria das pessoas tenham este sonho. Duas sacadas. Olha o tamanho dessa sala. Vem comigo e olha o que é a vista desse apartamento. É deslumbrante. Gente, olha o espetáculo desse salão de festas. Se os móveis são Sakaro, vocês conseguem imaginar a qualidade desse empreendimento? É muito lindo. Bloco Direito, um convite, Tudo em Grãos e Sul Contábil, assessoria empresarial. A editoria Direito de hoje recebe a ilustre presença do Dr. Ézio Teixeira, juiz federal da primeira vara previdenciária de Santa Maria. Dr. Ézio possui mais de 25 anos de carreira na magistratura federal. Exerceu o cargo de diretor do foro da subseção de Santa Maria e Santo Ângelo. Atua na magistratura em nossa cidade há mais de 16 anos. Vossa Excelência é muito bem-vindo ao jornal. Eu que agradeço o convite para participar do seu programa aqui na TV Santa Maria e estamos à disposição para responder aos questionamentos que surgirem daí com relação a direito previdenciário dentro da experiência do tempo de trabalho na Justiça Federal. Excelente, um tema muito importante que estamos trazendo aqui em primeira mão para o jornal. Doutor, em que momento a comunidade deverá acionar a Justiça Federal e em que momento ela poderá ser chamada pela Justiça Federal Previdenciária? Antes de adentrar nesse assunto, eu gostaria de dizer que a Justiça Federal ela é bem antiga. Ela vem lá do tempo da República, logo após a proclamação da República que ela foi criada. Ela foi depois extinta com o Estado Novo, ali do Getúlio Vargas. Depois retornou então com o Ato Institucional número 5, 1965, e depois então a atual estrutura. A Justiça Federal aqui de Santa Maria tem 4 varas. Uma delas é previdenciária, que é a que eu atuo juntamente com a doutora Andréia e a nossa equipe de funcionários. Quando que o jurisdicionado precisará da Justiça Federal?
Olha, a Justiça Federal, principalmente na área de direitos sociais, ela tem uma atuação muito marcante. Digo direitos sociais, são direitos previdenciários, direito à saúde, o auxílio emergencial, hoje, que está muito em voga. Então, o direito previdenciário... Questões que fazem parte do dia a dia, né, da população em geral. Fazem parte do dia a dia. Porque o direito previdenciário, quando é que o trabalhador vai se preocupar com a previdência? A previdência, ele é um seguro. O trabalhador, ele se preocupa com o seu seguro, com a sua garantia, depois que ele não consegue trabalhar. Quer dizer, ele não consegue trabalhar porque teve um problema de saúde, uma incapacidade para o trabalho, ele não consegue trabalhar, no caso, por exemplo, salário maternidade, a gestante deu à luz, deu parto de uma criança, então um recém-nascido. Então são situações que ele tem que se afastar do trabalho. E tem uma outra situação também em que o trabalhador, ele programa a vida dele, a vida ativa dele no trabalho. Ele vai contribuindo até chegar a um determinado momento que ele faz uma previsão, uma programação de que naquele momento ele vai preencher o tempo de contribuição para a aposentadoria. Hoje ele tem que ter tempo de contribuição e idade hoje. Sim. Então não é apenas tempo de contribuição. Então o trabalhador, ele faz essa contribuição ao INSS. Então ele vai precisar acionar a Justiça Federal, a primeira vara previdenciária, quando ele vai no INSS, pede seu auxílio doença, hoje é benefício por incapacidade temporária, ou pede a sua aposentadoria, salário maternidade, e é indeferido pelo INSS, o INSS indefere. Daí ele vai à Justiça Federal pedir então uma revisão daquele ato, Então, a atuação da Justiça Federal é como membro do Poder Judiciário, nós somos Poder Judiciário. Sim. Justiça Federal não é INSS, não é Receita Federal, não é Polícia Federal. Justiça Federal é um órgão do Poder Judiciário. Nós somos integrantes do Poder Judiciário e por isso a gente atua nesses momentos para que o segurado, então, estando indeferido o seu pedido ao benefício previdenciário, ele vai então à Justiça Federal pedir uma revisão. Tem o caso também dos benefícios assistenciais. Os benefícios assistenciais são aqueles das pessoas que não contribuíram para o sistema ou se afastaram do regime há muito tempo, não estão contribuindo há bastante tempo e por obra do destino estão numa situação de miserabilidade. Miserabilidade, além disso, a idade avançada, mais de 65 anos, são miseráveis, ou se não, tem uma deficiência que impede eles de trabalhar por longo tempo. Então, esses benefícios assistenciais também são processados na primeira vara. Então, essa situação envolve o quê? Envolve uma necessidade. Quer dizer, geralmente, quem ingressa com a ação previdenciária são pessoas necessitadas e que precisam da subsistência para o autor, ou seja, para o segurado, e muitas vezes irá beneficiar todo um grupo familiar. Tem várias pessoas dependentes também daquele benefício, porque ele trabalhava antes, ele parou de trabalhar, ele tinha uma renda, então aquela renda dele familiar vai ser substituída pelo benefício do INSS. Então esse caráter substitutivo aí do benefício do INSS é muito importante e a gente dá a maior preferência no julgamento dos processos, no processamento, no julgamento. Então a gente procura fazer com que o processo tenha um andamento mais célere possível. Sim. Além disso... Resolutivo, né? Exatamente. Tenta resolver. Quer dizer, nós usamos muito, por exemplo, juizados especiais. Então, a partir de 2001 foi promulgada a lei dos juizados especiais. Os juizados especiais, elas têm uma tramitação mais célere e, por conseguinte, então, dentro dessa tramitação, determinadas formalidades foram extintas. Então, não é o mesmo procedimento do Código de Processo Civil. Através dos juizados especiais, a gente consegue, então, agilizar mais o processo, ter uma rapidez maior e fazer com que a tutela, a resposta
o segurado ali seja o mais breve possível, porque ele precisa do auxílio-doença, claro. E ele precisa do auxílio-doença para logo, ele não pode esperar, não pode demorar 6 meses, um ano. A situação é emergencial. Emergencial, exatamente. Daí a gente faz essa situação, quer dizer, tenta fazer com que, porque desde o início processa a ação, então, juizados, ele não tem o pagamento de custas, então, não tem o pagamento de custas. Sim. E ele é processado, é realizado daí também as perícias também. Agora, atualmente, nós estamos fazendo as perícias na Justiça Federal e também nos consultórios médicos. E até por perícia, a gente chama de perícia à distância, que seria com base nos documentos da parte. O INSS faz isso, porque o INSS teve que utilizar esse expediente. É importante você esclarecer a quem nos assiste, né? São ótimas essas ponderações sobre o âmbito da ação da Justiça Federal, porque o grande público, muitas vezes, ele desconhece os trâmites, né? Tais informações, e na hora de recorrer a essas referidas ações, se questionam ou acabam não recorrendo no momento certo, não é, doutor? Porque a questão, por exemplo, ele tem que primeiro ingressar na via administrativa. Ele tem que pleitear no INSS. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho primeiro, porque o INSS é o órgão responsável pela concessão, pela concessão ou não do benefício. É ele que vai verificar se estão preenchidos os requisitos. Sim. Mas nada impede que se ele acreditar que a decisão do INSS não foi correta, não esteja justa, ingresse numa ação judicial. Compreendido. Doutor, e como estão as demandas da Justiça Federal Previdenciária de Santa Maria atualmente em relação à distribuição, a processos? As demandas previdenciárias, nós temos um grande número de demandas previdenciárias aqui em Santa Maria. Santa Maria é uma subseção judiciária que compreende 23 municípios à sua volta. 23 municípios que estão próximos de Santa Maria. Então, todos esses municípios estão submetidos. De regra, eles ajuizam a ação previdenciária em Santa Maria. Mas nada impede que ajuize também nas suas cidades, lá onde tem fóruns. Mas se for pelo juizado, tem que ajuizar em Santa Maria. Porque a Justiça Estadual não tem juizado especial federal. Então, daí, o grande número de demandas previdenciárias faz com que, dentre as demandas que foram distribuídas esse ano, somente esse ano, próximo da metade são previdenciárias. Então, para ver, eu fiz uma estatística, deu quase 3 mil ações esse ano só previdenciárias. Então, são questões formais consideráveis, né? Um número grandioso. E não são mais questões, por exemplo, questões previdenciárias agora não são questões mais de direito. A grande maioria são de fato. São pedidos de aposentadoria, são auxílios-doença. Então, há uma instrução para ser realizada. Sim. Então, para isso, verificamos que os advogados também estão se tornando especialistas nessa área. E isso é muito bom porque melhora, porque facilita o nosso trabalho. Com certeza. Então, a advogada... Toda essa demanda, né? Sim. Imensa para atender esses 23 municípios que você falou. 23. É bastante. E o número de processos, por exemplo, considerando nós estamos no mês 6, seriam em torno de cerca de 400 processos ao mês. 400 processos ao mês realmente, olha, é uma quantidade bem considerável. Porque a distribuição das 4 varas gira em torno de 6 mil processos. Então, quase a metade é de previdenciário. Sim, distribui isso durante o mês, né? Dá um número considerável. Mas, como eu lhe disse, o surgimento, quer dizer, vamos dizer, o surgimento desses escritórios de advocacias, o investimento na área previdenciária pelos escritórios de advocacia, isso foi muito importante. As varas previdenciárias, que são especialistas também agora, que nem a minha, os funcionários que já são tarimbados, já são... todos se envolvem, né? Todos se envolvem na questão previdenciária. Nós temos a grande maioria dos nossos funcionários... Exatamente, a grande parte dos nossos funcionários são formados em Direito,
tem funcionário com curso de mestrado, pós-graduação, vários cursos. Então tem funcionários muito capacitados nesse sentido. Tanto que a nossa vara, a primeira vara aqui de Santa Maria, nós ganhamos uma condecoração por parte da Corregedoria da 4ª Região, que foi a chamada Mata Araucária, que eles chamam, que é a regra de excelência. Nossa vara foi considerada uma vara que se destacou. Quer dizer, que dentro do trabalho que está sendo desenvolvido, sempre manteve um trabalho de alto nível. Um patamar, né? Exatamente. Então, de excelência. Nós temos, assim, a média de de prazos para o julgamento dos processos são 7 meses. E mandados de segurança, no máximo 3 meses. Então, realmente o tempo é muito curto, sabe? É muito curto. E comenta-se, né, que a justiça é morosa, mas também se desconhece os trâmites, né? E a quantidade toda essa demanda, ações. A morosidade, ela existe. Mas eu digo o seguinte, existe também, mas nem em todos os locais. Sim. Ela é diversa. Por exemplo, eu considero que a primeira vara onde eu trabalho, o processo ele sempre é colocado, por exemplo, numa certa prioridade. Sim. Sem prioridade, tanto que para ter um desfecho imediato. Para ter um desfecho imediato. É que, por exemplo, o processo previdenciário ele não é um processo comum. Ele é um processo que demanda uma atuação no caso em si. Quer dizer, a gente já investiga desde o início da ação. Porque no momento que ele pede uma aposentadoria e ele diz que teve um tempo de serviço especial, a nossa equipe, que nossos servidores que são gabaritados, eles já examinam. A aposentadoria especial tem documentos da aposentadoria especial, tem indeferimento administrativo. Quer dizer, todos esses documentos já estejam na inicial, senão já vai se determinar uma emenda inicial. Sim. E por vezes, então isso pode atrasar um pouco o processo, mas a grande maioria dos advogados, eles instruem adequadamente os processos e eles têm um andamento facilitado por causa disso. Quer dizer, a instrução também tem muito a ver com isso. Quer dizer, bons advogados na área especializada ou advogados que gostam do previdenciário ou que se dedicam ao previdenciário, não precisa militar sempre, né? Nós temos muitos profissionais bons, né? Tem muitos profissionais bons, com certeza. Doutor, e como está funcionando a Justiça Federal Previdenciária em tempos de Covid, com essa necessidade da forma remota de trabalho? Algo que veio para ficar? O que você pode nos falar a respeito? A Justiça Federal, ela já vem há um certo tempo, e não é por causa do Covid, ela já vem implementando ferramentas, que a gente chama ferramentas, com o objetivo de melhorar a prestação jurisdicional. E para isso, então, o processo eletrônico foi a primeira delas, eu acho. Então, a Justiça Federal já teve o processo eletrônico 1, o processo eletrônico 2. Já vinha nesse ritmo há bastante tempo, há uns 10 anos pelo menos. Então, agora, o processo eletrônico ele foi evoluído e com a vinda do Covid, a pandemia, que fez com que a gente tivesse que sair dos fóruns para trabalhar de forma remota, né? Então, o processo eletrônico ele já estava funcionando. Inserido no contexto. Já estava inserido no contexto. Tanto que os processos, aqueles com autos físicos, que a gente diz, com papel, eram muitos poucos, já estava em extinção, sabe? Agora era tudo eletrônico. E daí isso facilitou bastante esse novo sistema de trabalho, quer dizer. Porque o teletrabalho também a gente já tinha. Sim. Já há um certo tempo. E o nosso tribunal estava incentivando. Mas no momento que a gente foi obrigado a ficar em casa, quer dizer, foram fechados os fóruns por causa disso, né, por causa da pandemia, daí nós tivemos que realmente nos reinventar. Essa é a palavra, acho que é reinventar nessa situação. Reinventar, fazer a nossa estação de trabalho na nossa casa. É um novo modelo de trabalho. É um novo modelo. É uma nova forma de atuação. Então, doutor, essas demandas, liminares, sentenças, audiências, elas foram agilizadas nesse período, nesse interim de pandemia, ou alguma dificuldade ainda existe em relação a esse trabalho? Sabíamos que já tínhamos, né, essa questão
essa forma de trabalho, mas então agora ela está 100%, não é? Na verdade, como eu lhe disse, nós não tivemos um prazo para nos adaptar. Por quê? A gente já estava no processo eletrônico, já estava inserido. Sim. Só o que acontece? Quando o nosso trabalho lá na Justiça Federal, lá no prédio, ele é cercado do quê? De bons equipamentos, de 2 telas de computador, de todo o apoio técnico. Então, no momento que a gente tem que voltar para trabalhar em casa, tem que trabalhar em casa, ficar em casa, né? A gente não pode sair de casa. Então, nesse momento, daí a gente tem que nos readaptar, levar os equipamentos, tanto que a Justiça Federal possibilitou que a gente levasse os equipamentos lá do prédio, da nossa vara, da nossa secretaria, para as nossas residências ou outro local de trabalho. Então a gente teve que trazer os equipamentos, porque dificilmente a gente tem o equipamento das mesmas condições técnicas, né? Sim. E eu acho que dentro de uns 15 dias, eu acho no máximo, a gente já estava funcionando a todo vapor. Quer dizer, tanto que as liminares, as sentenças, nossa produção, ele não teve nenhuma redução nesse sentido. E esse é o sistema que vai continuar. Eu acho que o teletrabalho, a tendência é ele cada vez seguir em frente, ele continuar sendo adotado e cada vez mais servidores e juízes, eu acho que utilizarem ele, porque é um sistema que dá certo. O teletrabalho é um sistema que dá certo. Mas tem um inconveniente porque retira toda a equipe de trabalho, sabe, todo o grupo, toda aquela reunião, aquela forma de troca de experiências assim entre a equipe de trabalho, retira daquele ambiente físico e coloca todo no ambiente virtual. Nós tivemos uma fase de transição que é a realização de reuniões virtuais, por exemplo, através de grupos, temos grupo de WhatsApp, a gente faz reuniões pelo Zoom, a gente tenta várias ferramentas, né? Perfeito. Porque a gente tem que conversar, a gente tem que saber como é que está o outro, como é que está cada um que trabalha com a gente. Porque todos somos uma equipe, daí se a gente não souber até saber... Uma equipe pulsante, né? Saber como é que estão as condições de saúde, né? Condições de trabalho, o que podemos melhorar. Que envolve, que resulta... Porque trabalho em equipe é isso, o coletivo é isso, né? O coletivo não basta tu chegar no ambiente de trabalho e perguntar, pessoal, já fizeram todos os despachos, já fizeram as decisões, o que nós temos que fazer ainda? Não, tu tem que saber também como trabalhar com a equipe de trabalho, né? Então, parabéns por esse trabalho humanizado. Né? E tem que ser assim, tem que ser assim. Doutor, para encerrarmos, eu gostaria de aprofundar essa questão do funcionário contribuir com a Previdência e ter a garantia desse vínculo. Gostaria que você pudesse falar, né, da importância. Atualmente nós temos 3 regimes previdenciários. É o regime geral da Previdência Social, o regime próprio da Previdência Social e tem o regime da Previdência Complementar agora. O servidor atualmente que faz concurso público, ele entra já no regime geral da Previdência Social, mas dentro do limite daqueles dos teto previdenciário, mas com a possibilidade de contribuir no regime de Previdência Complementar. O regime próprio de Previdência Social, ele está em extinção, está valendo para os servidores mais antigos e que não migraram para o regime de previdência complementar. Houve a possibilidade de migrar. Faltado o insucesso, né? O regime de previdência complementar, esse aí, eles poderiam ter migrado durante o período, daí não fizeram, continuar no regime antigo. Aumentou a contribuição para o servidor público, até 22% por contribuição progressiva, enquanto que o teto da Previdência é até 14%. O regime geral de Previdência Social é o regime da Previdência, o regime de Previdência em geral, como diz, é o residual, ou seja, se não estiver no regime próprio, tu está no regime geral. Mas agora, com
com essas alterações à reforma previdenciária, o regime geral ele se tornou mais extenso ainda, cada vez mais extenso. E dentro do panorama dos benefícios previdenciários que são concedidos, mais de 60% são de valor mínimo. Então, a grande parte dos beneficiários da Previdência Social recebe um salário mínimo. Grande parte dos beneficiários. E são aqueles beneficiários, por exemplo, que necessitam, né, desses valores para a sua manutenção. Com certeza. Temos aqueles, por exemplo, os trabalhadores rurais, que até os trabalhadores rurais, agora com a nova Previdência, que eu digo, a partir da Emenda Constitucional 103, eles continuaram ainda com aqueles mesmos requisitos, ou seja, a idade, 60 para o homem e 55 para a mulher, e a comprovação do tempo de serviço rural em regime de economia familiar. Isso, na nossa região, nós temos muitos segurados especiais trabalhadores rurais, então, que não há necessidade de contribuírem para o sistema, mas tem que comprovarem que desempenhava o trabalho rural em regime de economia familiar. Sim. Ou seja, não era empresarial e não era em grandes proporções daí. Sim. É mais ou menos assim que funciona. Ótimos seus esclarecimentos. Foram questões bem elucidativas, né, para a população. Então, doutor Ézio Teixeira, eu agradeço, né, por permitir aos nossos telespectadores terem acesso a estes assuntos, assuntos da sua competência, e através desses esclarecimentos a população passar a compreender um pouco mais dos meandros da Justiça Federal Previdenciária. Foi um grande prazer recebê-lo aqui no Jornal. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Eu só gostaria de fazer um parêntese, duas questões que eu não havia me esquecido. Claro, fica à Nós vontade. temos na Justiça Federal agora o balcão virtual, ou seja, a parte pode acessar lá o link, o aplicativo da Justiça Federal e durante o período de expediente clicar no balcão virtual e falar com o servidor lá que estará disponível da vara. É o balcão virtual, Excelente. Não tem problema. Está aí um serviço de utilidade pública, Exatamente. Deixado aqui no Jornal para quem está nos assistindo através do Dr. Ézio Teixeira. Muito obrigado pela sua contribuição, doutor. Tá, eu que agradeço, muito obrigado, estamos sempre à disposição. O Jornal continua à sua disposição, a qualquer momento. Obrigado. No Saúde e Bem-Estar, de hoje, uma entrevista com a psicóloga Luciane Beltrame, com 25 anos de atuação na área da psicologia em Santa Maria. Volto após o intervalo. Olá pessoal, hoje eu venho aqui falar para vocês do Infinity Residence, apartamentos de altíssimo padrão, com unidades de 262 metros privativos, verdadeiras mansões suspensas. Infraestrutura de lazer completíssima, com sauna, piscina aquecida e o melhor de tudo, empreendimento na modalidade a preço de custo. Se você gostou e quer saber mais, entre em contato conosco da Soma Imobiliária e tire todas as suas dúvidas.
Poltrona Maré foi criada a partir das minhas experiências com o mar e suas paisagens e características. Instigar memórias é uma das principais qualidades deste produto, que pode transportar o usuário para uma lembrança do passado. O movimento de encosto, que possibilita o seu uso como poltrona ou chaise, remete ao movimento das marés, e a base de metal tipo balanço dá um movimento sutil e tranquilo, lembrando o balançar de uma embarcação sobre as águas do mar. O visual contemporâneo, inspirado nas formas orgânicas da arquitetura modernista brasileira, faz da peça destaque em qualquer ambiente. Eu sou Samuca Gerber, designer da Salva, e esta é a Poltrona Maré. Você está assistindo o Jornale Giovanna Felice. Apoio Società Magazine. Acessórios e looks M. Pilau. InBeauty, clínica e beleza profissional. Bloco Saúde e Bem-Estar. Convite Ótica Norberto e Cibrama, tradição em estar na moda. O Saúde e Bem-Estar de hoje recebe a psicóloga Luciane Beltrame para uma conversa sobre as mudanças no ciclo de vida familiar. Luciane é mestre em distúrbios da comunicação humana pela Universidade Federal de Santa Maria, com especialização em psicologia clínica e formação em terapia sistêmica para casal e família. Um privilégio ter a sua presença aqui no Jornale. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Que bom. Luciane, para iniciarmos, o que é a terapia de casal e família? Para quem é indicado? Quais os benefícios? Bom, Giovana, a terapia familiar sistêmica é uma das minhas formações que trabalha, na verdade, o sistema de indivíduos. Então, o foco é nas relações, não no indivíduo em separado, e sim nas relações familiares, em como está aquela comunicação, quais são toda a herança psíquica que vem de outras gerações e que a gente vai enraizando e levando para as seguintes gerações também. Então, ela é indicada para famílias que estão no momento de luto, que estão no momento de conflitos, que pode ser conflitos de gerações. Sim. Que às vezes tem famílias que moram com 3 gerações na mesma casa. Então, às vezes, pode acontecer algum conflito. Imagina o conflito, né? Isso. Com 3 gerações. Sim, algum desentendimento. E que quando fica muito prejudicial, se é interessante buscar um profissional especializado. Mas é um estudo bastante aprofundado, não é, Luciane? Sim, muito aprofundado, e a gente verifica e trabalha 3 gerações dentro da psicologia sistêmica, né? Os benefícios, então, para isso, perguntaste, Giovana? Que é o fundamental, né? Quais os benefícios? Os benefícios, então, eles previnem, né, e ajudam as famílias conseguirem se reorganizar. Ótimo. Finalizando esses conflitos e tendo diálogos mais eficazes. Porque o conflito pelo conflito, que se é só a nível de discussão, ele não gera nenhum aproveitamento, mas se consegue se trabalhar de maneira mais construtiva, ele fica eficaz e se consegue sair daquele congelamento, às vezes, de algo que está trancado e seguir. Vamos falar agora sobre o nascimento de uma outra família, ou seja, uma pessoa que sai da sua família de origem e passa a constituir outra. Um exemplo clássico do casamento. E acaba não se adaptando neste novo momento da sua jornada. Qual a sua orientação? O que você pode fazer como terapeuta nesses casos? Bom, a família, a gente carrega a família para o nosso casamento. Então, um casal jovem que resolve sair de casa, ou resolve casar ou morar junto, ele está carregando toda a sua origem, toda a sua cultura, a sua maneira de ser, as suas crenças. Então, são 2 pessoas
com as suas crenças, com a sua maneira de ser, que se juntam para constituir um novo casal. E, às vezes, pode dar algum desentendimento e não conseguir manter essa nova maneira de viver. Ou esse vínculo afetivo estabelecido? Normalmente, quando a pessoa já resolve casar, já se tem um vínculo. Né? E como eu digo assim que E quando o casal procura é porque ele continua com o desejo de manter aquele casamento, normalmente, né? E não está conseguindo por alguns motivos comportamentais. Seria isso? Isso, alguma dificuldade de comunicação. Às vezes se tem muito amor ali, mas não está conseguindo se comunicar de uma maneira mais efetiva, de uma maneira leve e tranquila. E às vezes é alguma coisa que traz lá das suas origens, das suas regras internas que vieram, que não estão conseguindo se flexibilizar. E aí na própria psicoterapia de casal, de família, normalmente a gente trabalha isso. Porque namorar é bem diferente, né, de morar. E aí se faz necessário estabelecer algumas regras, alguns limites. Isso, a gente inclusive chama na terapia sistêmica de contratos. Às vezes a gente faz alguns contratos, né, quando a gente de convivência, casa, né? De convivência. Claro que não são contratos escritos, selados e assinados, são verbais. E que às vezes eles podem ser rompidos, né, podem ser quebrados, e aí tem que ser recontratado. O interessante é que é possível seguir em frente, né, através de uma terapia, né, em especial da sua terapia, não é, Luciane? Sim. Como for ficar melhor para aquela família, para aquele casal. Claro. E agora vamos falar de uma outra hipótese, seguindo a respeito da terapia familiar para casais que decidem ter um filho. Né? Como você, na condição de psicóloga, auxilia este casal que não consegue acompanhar esse momento com tanta tranquilidade, com a tranquilidade que deveria? Casais que resolvem ter um filho, eles já estão no imaginário idealizando uma gestação, um nenê, e isso tudo vem com muitas expectativas, né? E às vezes essas expectativas não acontece bem como é idealizado. Por quê? Porque a gente tem que ir verificando o que realmente é real. Mas num casal que está querendo ter filhos, que já estão dispostos, né? Eles provavelmente já conversaram, já planejaram, já estão imaginando. Podemos chamar de um recontrato de convivência? Porque sabe, quando a gente tem um novo ser... Uma convivência a 2... passa a uma convivência a 3. Exatamente, ou a 4, né? Ou a 4. Aumenta a terapia. Então, porque vão mudando os papéis. Que primeiro eles são só um casal conjugal, que é o par. E aí depois, com o filho, são além de um casal conjugal, um casal parental. Então, na parentalidade... o que é a parentalidade? Ele é um conjunto de atividades que são geridas por adultos para assegurar a sobrevivência daquela criança. Né? Isso é a parentalidade, que não necessariamente precisa ter vínculos biológicos, né, consanguíneos. Então, a parentalidade é um terreno fértil para crises. Porque às vezes não se consegue ter o melhor entendimento do que é importante, do que é necessário, do que é prioridade para aquela criança, ou para o casal, ou para a família. Sim. E um muito importante, Giovana, é a família, o casal, não se perder como casal quando se tem filhos. Independente de quantos anos de casamento se tenha, ou se é um casal jovem, independente. Por quê? Porque às vezes, quando se tem filhos, ou principalmente quando são mais de um, pequenos, né? Às vezes se perde muito a questão do casal.
Sim. Então, acaba se esquecendo do casal e vão sendo só pais e pais e pais. Sim. É uma dedicação exclusiva para os filhos. Isso, e precisa-se ter um movimento. Tanto para os filhos como para o casal e como para o individual. É uma administração da relação. Isso. Né? E também não se esquecer de si, porque a privacidade, né, o momento de individualidade também é fundamental. O ser humano não vive sem a sua privacidade. Não vive. Seria impraticável. É ruim. Seria interromper a relação. Isso. Né? Acaba se sentindo sufocado e não consegue seguir adiante. É a liberdade dentro da relação. Né? Então, esse acompanhamento psicológico se torna fundamental para tecer esses vínculos, né? Essas relações. Vão tecendo os vínculos, vão se desatando nós e vão se realizando laços afetivos seguros. E para uma família, uma convivência equilibrada. Importante. Muito importante isso. Muito saudável. Luciane Beltrame, uma das suas atuações é na área da prevenção da depressão pós-parto. Que é o chamado pré-natal psicológico. Isso. De que forma você desenvolve essas questões psicológicas tão importantes? O pré-natal psicológico ele foi desenvolvido por uma doutora, a doutora Reis, que é um modelo, né, que a gente segue, que tem alguns encontros pré-estabelecidos com temas disparadores relacionados à gestação, parto e pós-parto, que é trabalhado em grupo. Pode ser um grupo, inclusive vou lançar um grupo de gestantes pro pré-natal psicológico no final do mês. Isso, no final do mês vou lançar ainda. Interessante. E aí nesse modelo se trabalha inclusive não só a gestante, se trabalha a família. Se trabalha o pai, se trabalha os avós, se trabalha o relacionamento em si. E também se trabalha, um dos encontros vai se trabalhar essa questão do adoecimento psíquico, né? De fortalecer a parte positiva, a parte que é possível, a maneira de ser mãe, pai, avó. Essas questões são muito sérias, né? Sérias. E você poderia falar sobre os sintomas que evidenciam essa depressão? A depressão pós-parto, sinais, né? Isso depois... Para esclarecer o nosso telespectador. Sim. Na verdade, o pré-natal psicológico é para prevenir a depressão, para não ter. Ele é um trabalho psicoeducativo, não que não vá ter se é uma pessoa que já tem uma consciência para fazer uma terapia. Tem que ter uma consciência para fazer uma terapia a esse respeito. Na verdade, o pré-natal psicológico, ele vai dar indícios e vai dar, nesses encontros, né? Esses temas vão vir à tona e a gente vai trabalhando conforme vai vindo e, inclusive, vai... Identificando ou não a existência. Isso, identificando... Identificando, na verdade, não vai se avaliando, tu quer perguntar? No pré-natal psicológico, a gente faz 5 encontros durante a gestação e também um encontro após o nascimento dessa criança para ver como está. Um acompanhamento. Se aquela família estiver disposta a isso, senão o pré-natal é pré-natal, é antes. Claro. Né? Então, é para prevenir os adoecimentos psíquicos que podem vir a ter. Talvez tenha alguns sinais, se tiver alguns sinais que a gente possa ver durante esses encontros, pode ser indicado algum outro tratamento. O pré-natal você encaminha daí se precisar, né? Ele é complementar ao pré-natal ginecológico, não é substituto, é complementar. Porque o pré-natal ginecológico, que a gente pensa em fazer sempre, todas as mulheres gestantes lembram de fazer o pré-natal ginecológico, de fazer um enxovalzinho, de fazer books fotográficos, né, lindíssimos, assim, que a gente inclusive vê. Inclusive eu fiz os meus também, né? Mas
a gente tem que lembrar também de trabalhar a parte física e também de trabalhar a parte emocional. Muito importante. Para promover a saúde, não só da gestante, mas do seu vínculo com esse bebê, que está vindo, que já está ali, que já tem vida, né? Então, tanto e inclusive na interação do pai, dos avós, dessa família com essa gestante. A rede de apoio é importantíssima. Embora seja um momento lindo, né? Familiar, ele traz as suas complicações, as suas dificuldades. Muitos desafios, tanto na gestação, porque para algumas mulheres pode ser muito tranquilas, né? Sem problema nenhum, sem comorbidade nenhuma, mas para outras pessoas, para outras mulheres, para outras famílias, podem ter desfechos bem difíceis. Né? Inclusive lutos, né? Que há pouco teve, né? Na mídia, apareceu também. É realmente muito sério. É muito sério. Então, a gente vai sempre trabalhando para o bem-estar. Que bom quando é tratável, né? Nós estamos conversando aqui sobre tratamentos, né? Para evitar o que aconteceu. Isso, para promoção da saúde. Exatamente. Como um todo. Né? Saúde como um todo, corpo, mente e alma, né? Como dizem, de uma maneira ampla e não só de um lado ou só de outro, mas trabalhar essas questões emocionais, elas são importantíssimas para um futuro desenvolver daquela criança, daquele bebê, naquela família. Muito bem. Esse é bem importante. Eu agradeço os seus esclarecimentos, né, a respeito deste assunto, toda essa sua questão profissional, todo esse preparo, né? Você atua em Santa Maria há 25 anos na área da psicologia. Da psicologia. E essas questões, elas remetem à resolução de eventuais conflitos, né, das mudanças do ciclo de vida familiar. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Foi um prazer imenso recebê-la aqui no Jornal. Agradeço também, Giovana, muito obrigada, e gosto muito de trabalhar com os grupos, com famílias e principalmente nos ciclos de vida familiar. A seguir, no Bloco Cultura, a participação e o talento de Beto Pires. Não saia daí. O Hospital de Caridade é um hospital centenário. E neste momento difícil do Covid, da pandemia, resolveram criar o Hospital Alcides Brum, única e exclusivamente para atender essas pessoas. A preocupação do hospital foi de tentar manter o atendimento normal aos seus usuários e destinar então uma área exclusiva para os pacientes suspeitos ou confirmados do Covid-19. O hospital nunca deixou de pensar na comunidade. Se houver aumento de demanda, poderá ampliar toda essa capacidade para deixar também toda a cidade e arredores aqui tranquilos, com a certeza de que os pacientes serão atendidos e muito bem atendidos aqui no Caridade. Medo de falhar? Rafael Ferreira, especialista em comunicação autêntica, treinamentos corporativos, mentorias individuais. Acesse orafaelferreira.com. Tudo bem, pessoal? Hoje eu vim dar um recado para vocês sobre o nosso serviço delivery. Apesar das óticas serem serviços essenciais e nós estamos com a nossa loja física aberta, nós também intensificamos o nosso serviço delivery, onde a gente envia para vocês uma bandeja como essa, com 10 modelos de armações para você escolher seu óculos em casa, bem descansado, sem precisar vir até aqui a nossa loja. Nos contatem pelo WhatsApp ou pelas nossas redes sociais para saber mais informações. Foram muitos momentos, muitas histórias, muitas gerações.
Momentos felizes e marcantes. Momentos em família. Momentos que contamos juntos. Estações passaram e estivemos presentes com você. Quantos invernos, sempre com conforto e elegância. E quantas primaveras, com peças exclusivas e sofisticadas. No verão, uma nova tendência em cores e estilo. E para você andar sempre na moda, cada novo outono uma nova estampa e uma nova coleção. Com carinho, compartilhamos cada novo momento e nos emocionamos juntos. Vestimos você com amor. A cada novo ano, uma nova coleção. A cada aniversário, um novo estilo. E um novo momento para comemorar sempre bem acompanhado. Quantas famílias já vestimos? Quantas avós desfilam nossas peças desde criança? Hoje, mesmo com as dificuldades que todos enfrentamos, seguimos firmes em nosso propósito de vestir e acompanhar gerações. Hoje, comemoramos com você nossos 65 anos. Brahma, em todos os momentos com você. Bloco Cultura, um convite, Tecnosom, instalação de som e alarmes. Meu monumento, estradas e trilhos, minha saudade, este tempo que vai, este cerrito, esses montes me guardam, ainda guardam se um dia eu voltar pra ti. Santa Maria, me guarde esses montes, que em tuas fontes há som de oração. Santa Maria da boca do monte, pra ti meu canto, acalanto e canção. Sol na praça, presidente, quente é teu calor. Muita banda na varanda e na orelha um cobertor. Tanta vida diferente, tanta gente vem e vai, incerteza de quem entra
a saudade de quem sai. O músico Beto Pires abre o Bloco Cultura de hoje com a música Santa Maria, em homenagem à nossa cidade. Uma canção de sua autoria, uma canção de amor pela sua terra natal. Com uma trajetória brilhante de 40 anos no segmento artístico, Beto Pires tem seu trabalho consolidado em nível de Brasil. É cantor, compositor e humorista, professor de música, voz e violão. É com imensa alegria que recebo você aqui no Giornale. Que prazer, Beto Pires. E é com imensa alegria que eu recebo o convite para estar aqui junto com os teus ouvintes, os teus espectadores, né? Então é um privilégio muito grande. Obrigado, Giovana. Que bom, que bom. Beto, eu tenho certeza que quem aprecia a sua música, né, e gostaria de saber como foi construída a sua trajetória musical, a sua carreira no mundo da música, como se deu? Olha, interessante, eu aprendi a tocar porque eu queria fazer parte, quando eu tinha 13 anos, eu queria fazer parte de um grupo de jovens, era o grupo da Capela. Mas eu era jovem demais, tinha 13 para 14 anos, eles não me aceitavam assim de imediato. Então eu resolvi aprender a tocar violão, porque eu queria tocar as canções da igreja. Eu via que tinha 2 violonistas, um às vezes não ia, às vezes não iam os dois, eu digo, numa dessas eu me encaixo. E sabe que eu aprendi muito rápido, porque quando a gente tem vontade, parece que as coisas acontecem, fluem. E desta forma eu aprendi... Vontade e talento, né? Daí eu acho que o talento e a vontade, eles trabalham juntos, né? Tem pessoas que têm talento e não percebem, às vezes, o talento que têm e não desenvolvem ele, né? E aí, depois disso, eu fui para os bares da noite. Na época, ali na Praça Saturnino de Brito, tinha o Gitano, tinha o Beer House, tinha o Luna, Nuance, o Escadão. E Santa Maria era fértil em termos de bares e em termos de noite. Sim. As noites sempre foram umas noites permeadas de muita alegria, muita música. E existia muita música boa na época também. E a partir dali eu comecei a construir um mundo musical. Logo após, já me chamaram para tocar em São Gabriel, dali a pouquinho me chamaram para tocar em Santiago, depois me descobriram numa empresa do agronegócio, já me mandaram lá para o Mato Grosso. Na verdade foram várias etapas, foi uma construção. Sim, e com o tempo eu acabei... construindo a carreira. Exato, eu acabei passando para tocar em outros estados, conhecendo outras culturas. Foi assim uma coisa maravilhosa. E sobretudo tendo satisfação em fazer sempre esse trabalho, desenvolver. Muitas vezes cansativo, né? Porque às vezes quando nós íamos ao Paraná, nós, por uma questão de logística, nós íamos de carro, porque o carro sempre chegava antes do avião no retorno, às vezes. Sim. Então a gente às vezes ficava 12 horas na estrada viajando, né, para chegar lá e tocar, né? Eu costumo dizer que não existe sucesso sem estresse, né, sem muita dedicação. Eu acho que em tudo na vida, né? Em todos os segmentos. Mas como todos nós sabemos que fazendo aquilo que a gente gosta, nós normalmente teremos sucesso nessa caminhada. E certamente que você gosta do que faz. Eu amo muito. Excelente. Você é considerado um artista completo que cumpria agendas a nível de Brasil antes da pandemia. Como você está enfrentando essa realidade, este novo momento, longe dos shows, longe dos palcos, daquilo que você mais gosta de fazer? Acredito que, como todos os colegas que estão passando por esse perrengue, agora a gente fala perrengue, mas é muito mais que perrengue, é algo mais poderoso. Verdade. Quando eu recebi a primeira notícia, o primeiro cancelamento de um show, eu comecei a sentir que a coisa era séria. Mas aí a esperança nos faz acreditar que dali adiante, daqui a alguns meses, nós estaríamos de volta. Mas não, a coisa se esticou por um bom tempo. Todos, né? Todos esperávamos que... Então, nesse momento, nós temos que nos reinventar. Muitos venderam seus instrumentos, foram trabalhar com outras coisas aleatórias a seu talento, né, musical ou artístico, o manual, o pessoal que trabalha em todo tipo de arte. Infelizmente, nós estamos passando por isso, mas se nós não tivermos esperanças, não tivermos vontade de acreditar, as coisas não vão dar certo. Então vamos aguentar essa batalha, estamos numa guerra. Vamos seguir firmes, né? Vamos tentar vencer cada batalha. Na verdade, a rotina dos artistas foi tremendamente alterada, né? Muito. Vocês passaram a caminhar na contramão da realidade.
Sim, porque alguns dispunham de outros empregos, né? Então usavam a música para aumentar a sua renda familiar. Mas para quem vivia diretamente da música e com essa pandemia perdeu o pão de cada dia, foi muito difícil, né? Dali a pouco tu se sente desempregado sem direito a nada. É muito complicado, realmente. Exato. Nós temos que ter um espírito de solidariedade, né, para poder superar esse momento e ter muita fé realmente e procurar. Sim, acho que aquela força interior que nos leva junto, que inspira os músicos, cantores, compositores, eles têm que usar essa inspiração para procurar os caminhos agora, no momento, nós procurarmos passar essa força, até que as coisas se normalizem. Eu ainda sou uma pessoa de sorte, porque eu tenho casa própria, minha esposa trabalha, mas e aqueles que não têm a sua casa, como estão hoje? Né? Que tem que muitas vezes voltar a morar com os pais ou com os parentes e assim aumentando cada vez mais um nível de dificuldade no momento em que parece que tudo vem junto, a inflação chega junto com a pandemia. É uma coisa assim que é difícil, mas é uma batalha que temos que vencer. Vamos vencer. Não vamos perder a fé. Não vamos perder a fé. É isso aí. Andar com fé eu vou. Já estamos saindo lá fora. Isso. Uma questão que vale observar em você é que, além do talento musical que você desenvolveu, você também desenvolveu uma sensibilidade para cuidar dos animais, uma sensibilidade de amor, de proteção aos animais de estimação que você cuida, trata e alimenta. Conta para nós. Olha, sabe que um dia apareceu um cachorrinho preto lá em casa, o Black, já partiu infelizmente, e ele forçou muito a entrada lá em casa, forçou. E ele entrou, até que nós, vamos deixar ele ficar aqui, ele quer morar aqui, ele escolheu a nossa casa. E ele entrou e foi em pouco tempo ele engravidou uma cachorrinha que eu tinha, já foram 5 filhotes. Daqueles 5 ali, nós não conseguimos dar, nos afeiçoamos a eles, fomos ficando e começamos, parece que crescer interiormente um carinho, um amor muito grande por eles e começamos a nos importar com os animais em dificuldade. Então era uma época tranquila, bem financeiramente. Começamos a pegar, tivemos até 50 animais já. Pois eu já ia perguntar quantos animais vocês têm. Hoje nós temos 26 animais. Mas é um trabalho, né? É uma turma grande, uma turma grande. Muito amor, muito amor. Eles nos dão muito amor, cada um age de uma maneira diferente do outro, eles têm uma personalidade completamente oposta um ao outro, mas a maneira de nos dar carinho e fidelidade é muito grande, então compensa. E tenho amigos queridos que ajudam de vez em quando também. Em seguida passa lá, um pessoal deixa uma ração, alguma coisa. Então a gente está indo bem. Excelente. As pessoas também se tornam solidárias, né? Se tornam, aliás, né, é muito importante, Ivana, ressaltar isso, que nesta crise que a doença nos trouxe, ela nos trouxe muita solidariedade mesmo. Né? A gente vê o Banco de Alimentos, a gente vê a Casa de Apoio do Nordeste também, que é um lugar onde trabalhei durante 2 anos, dando aula como voluntário lá, um negócio fantástico mesmo, assim. E, então, a solidariedade é a marca do brasileiro. É verdade, em especial a nossa cidade, né? Santa Maria sempre foi uma cidade calorosa, hospitaleira, solidária. Talvez seja a influência do nome da nossa santa, né? Nossa pode santinha. Pode ser, né? A fé indica. A fé indica, exato. Beto Pires, aqui no Giornale todo o artista tem voz, né? E você selecionou uma canção para nós encerrarmos o Giornale de hoje. Fale sobre essa canção. Gonzaguinha, que nos deixou prematuramente, era quem dizia que a vida é bonita, é bonita, é bonita, e que tenho certeza que nós todos agora paramos para pensar no sentido que a vida faz para a gente. A nossa vida é muito importante e a vida dos outros conta muito. Então, em nome de uma canção para a vida, que eu gostaria de dar este encerramento, e pedindo para as pessoas que acreditem na vida, acreditem em si mesma, acreditem na arte, acreditem em Deus, no seu Deus, nas suas orações, nos seus gestos de amor, e que acreditem na solidariedade, que ela continue nos premiando por muitos anos. Muito bem, bela canção, uma linda mensagem. Eu agradeço então a sua presença, desejar a sua gratidão, a sua generosidade e sobretudo esse dom artístico fantástico que você tem. Vamos encerrar então o Giornale de hoje, matando um pouquinho da saudade desse cantor extraordinário que se chama Beto Pires.
Obrigada pela sua audiência, obrigada aos patrocinadores e apoiadores do programa. Até a próxima edição. Obrigado. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não me impede que eu repita. Alá, Giovana, é bonita e é bonita. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Eu e a vida, ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento. O que é, meu irmão? Ah, quem fale que a vida da gente é o nada no mundo, é uma dor, é um tempo e não dá um segundo. Ah, quem fale que a vida é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que a vida é viver, ele diz que é luta e prazer, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der pro que der e vier, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. A pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Vamos lá. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita, mas é bonita e é bonita. Você assistiu Giornale, Giovana Felice, oferecimento Hospital de Caridade, Dr. Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Mazotti, Objeto de Estima.